Visita do presidente Lula à China. Não custa ver os dados e eles não mentem, né? Em 2022, o Brasil exportou para a China 90 bilhões de dólares e importou 60 bilhões de dólares. Foi um comércio, portanto, de 150 bilhões de dólares e que o Brasil teve um superávit, quer dizer, exportou mais do que importou, de 30 bilhões de dólares. São números extremamente expressivos e a tendência é que aumente. Agora, vale sem encher muito de números, lembrar que a visita do Lula à China no seu segundo governo em 2009, e aí é interessante a gente ver como foi abrindo a boca do jacaré, né, como se fala em economia. O Brasil tinha um PIB de 1,7 trilhão em 2009 e a China tinha cerca de 3 vezes mais, 4,9 trilhões de dólares. Em 2022, o Brasil saiu de 1,7 para 1,9, um aumento de cerca de 10% do PIB, aproximadamente de trilhões de dólares. A China saltou de 4,9 trilhões de dólares para 17,5 trilhões de dólares, ou seja, se antes a distância era de 3 vezes, agora aumentou quase aproximadamente de 7 vezes. Portanto, a China já é, por alguns indicadores, a potência hegemônica no mundo, luta no Oceano Pacífico, que é a região mais dinâmica hoje do comércio mundial e do capitalismo. Militarmente, há uma disputa que foi até 45 entre Estados Unidos e Japão, e agora é entre Estados Unidos e China, e nós, o Brasil, temos de ter uma diplomacia criativa de como nos equilibrar nesse conflito entre Estados Unidos, China, lembrar da Europa, nossa parceira mais que secular, e lembrar do Mercosul. Então é um desafio que lembra um pouco, mal comparando, os anos 1930, quando a política de Getúlio Vargas buscou o equilíbrio entre Estados Unidos e Alemanha nazista naquele momento histórico. E foi uma política, portanto, de priorizar o comércio com a Alemanha. O Brasil chegou em 1935, o maior parceiro do Brasil, só naquele ano, foi a Alemanha nazista. Depois voltou a ser os Estados Unidos, que era uma política chamada do marco compensado. Não entravam as moedas fortes, como a Libra, por exemplo. Então, o grande desafio, e até agora me parece está indo muito bem o presidente Lula, é intensificar as relações com a China, mas sem esquecer Europa, Estados Unidos, Mercosul, que são nossos parceiros históricos, e mantendo, claro, a nossa independência. Agora, a tendência é o fortalecimento dessas relações. O território brasileiro foi configurado fundamentalmente não por guerras, como muitos países, mas pela ação da diplomacia portuguesa e depois brasileira. Eu acho que o presidente Lula, no segundo ponto, está dizendo uma questão que é fundamental hoje. E nas transações econômicas de grandes economias, não ter como referência o dólar. Para muitos isso parece o fim do mundo, mas tem de ver com cuidado. O dólar se transformou nessa referência fundamental só historicamente ser pouco, a partir de 1945, do final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós estamos falando de algo de cerca de aproximadamente 80 anos, não mais que isso, 70, 80 anos, o que historicamente é nada, né? Porque antes tinha o papel da Grã-Bretanha, né? Do Reino Unido, e depois eram outras formas de transações, muitas vezes de troca de mercadorias por mercadorias. Bem, e sem a mediação do dinheiro. Então a questão que se coloca, e o presidente bem apontou isso na reunião dos BRICS, é ter uma relação entre os países do BRICS que não necessite do dólar. Portanto, é necessário estabelecer uma contabilidade criativa no bom sentido, não no sentido daquele de 2016, que deu uma confusão danada, para que possibilite essa troca de mercadorias, especialmente entre os países e do BRICS, especialmente, e que tem um mecanismo de compensação. Ou seja, o que há é uma tendência no comércio mundial para se afastar do dólar como se fosse moeda única. O que deve ocorrer agora e nas próximas décadas é uma pluralidade de moedas que circulam no mundo no comércio internacional. 100 dias do governo Lula.
Em termos positivos, primeiro o golpe, a articulação rápida naquele domingo, o dia da infâmia da República Brasileira, o dia 8 de janeiro. Lá foi uma grande vitória numa ação rápida do governo, a participação do deslocamento a Brasília, naquele golpe, naquele momento tão trágico da história brasileira, de uma infâmia de golpistas que queriam rasgar a Constituição e impor uma ditadura. Essa foi, em termos políticos, até esses 100 dias, uma grande vitória, porque nós, os mais jovens especialmente, não sabem a importância da democracia. Eu vivi na ditadura e sei o que é ditadura e, para mim, como falava o deputado Luiz Guimarães, ditadura nunca mais. Segundo ponto, o destaque especialmente do ministro Flávio Dino, que era desconhecido de muitos brasileiros, 2 vezes governador do Maranhão, já tinha exercido funções no campo federal, né, e eleito senador, e como ministro da Justiça e da Segurança Pública, a importância dessa união também é algo bastante positivo, né? O clima democrático, o Brasil mudou, e mudou para melhor. Há um clima menos tenso, as pessoas começam a se falar, a conversar, a discutir no campo das ideias. Quer dizer, aquela tensão criada no último quadrênio presidencial, ela está se dissipando gradualmente, não é da noite para o dia. Então esse também é um fator bastante positivo. O contato com a imprensa também, né? Veja a reunião com a imprensa, não mais tratando a imprensa de lixo, que era a expressão usada pelo ocupante do último quadrênio presidencial do Poder Executivo, melhor nem nominá-lo, né? Bater 3 vezes assim, e voltou a um contato com a imprensa no sentido de dignidade, de decoro, como nós tivemos em grande parte da história do Brasil republicano. Visitar os locais de tragédia, quando tem uma tragédia, se deslocar, vai pessoalmente ver. E assim o presidente o fez quando o anterior ficava em jet ski, né? Vamos lembrar, teve tragédia, ele em jet ski. E a reunião com os governadores também me parece extremamente importante, né? Buscar uma relação, não importa de que partido, uma relação republicana com todos os governadores, e já o fez e deve continuar fazendo. E o Itamaraty, o Brasil voltar a fazer parte do mundo, não é mais um estado pária, como foi no último quadrênio presidencial, o pior da história brasileira e o pior da diplomacia brasileira. Problemas, quais? Não tem base no Congresso, nem para aprovar um projeto de lei. Precisa melhorar, e nós alertamos aqui a conexão na Praça dos Três Poderes, entre 2 desses 3 poderes, entre o Poder Executivo, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, em forma republicana. Outro problema é apresentar novas propostas. É importante resgatar o Bolsa Família, recuperar, não gosto de resgate é o papel histórico dos bombeiros, recuperar, e que são muito importantes para o país, recuperar os programas Bolsa Família, parabéns, a Minha Casa Minha Vida, fundamental. Ninguém sabe para os mais pobres, especialmente a importância de ter a sua propriedade, de ter a sua casa. Problemas, ministério muito amplo, 37 ministros. É difícil na hora lembrar o nome dos 37. Alguns deles ele conheceu 20 minutos antes de designá-los, como o senhor Juscelino Filho, que por sinal não está desempenhando bem as suas funções. O ministro Rui Costa, muito hábil, 2 vezes é governador da Bahia, porém no exercício da Casa Civil tem encontrado dificuldades de articulação. Ele é uma espécie de primeiro-ministro e é chamado de Rui Disparada, né? Porque ele atende as pessoas correndo e falam. Eu não estive com ele. E de pé. Eu até lembrei da música clássica do Geraldo Vandré. Eu falei, será que ele gosta muito de Geraldo Vandré? Não. É que ele quer despachar rapidamente quem ele recebe. Mais 2 problemas para fechar. A questão da necessidade de apresentar outros programas sociais inovadores, né? E tem estados que já iniciaram isso, tem trabalhos interessantes para serem desenvolvidos, que não é fácil, porque tem pouco dinheiro. E a última questão, e mais importante também, assim como no campo do golpe, da resistência ao golpe, a última questão que é positiva, a última questão que ainda não pegou no tranco, antigamente, para os mais novos, os carros pegavam no tranco, hoje não pega mais, é a retomada do crescimento econômico. Esse é o grande desafio, porque quando cresce a economia, decai o extremismo. Quando decai a economia, sobe o extremismo. Em síntese, essa é a minha visão dos 100 dias do governo Lula. Presidente Lula fará transmissões semanais pela internet. É bom lembrar que
esse tipo de comunicação, salvo engano, eu estava puxando agora pela memória, até anotei aqui, começou com o presidente Franklin Roosevelt, só pelo rádio. A conversa ao pé da lareira e tal, né? É bom lembrar que o presidente José Sarney, em certo momento de seu mandato, também o fez, né? Buscou esse tipo de contato. Mas agora, com o surgimento das redes sociais, nesse século, especialmente, o presidente, você destacou muito bem, às quintas-feiras, fazia com transmissão direta de muita gente aí, a sua live. E lembrava, você citou a Al-Qaeda, em alguns momentos eu sentia saudade do Bin Laden, que era um pouquinho mais organizada as lives do Bin Laden. Agora, é triste tudo aquilo, né? Tudo aquilo montado, a forma da fala, o uso de palavrões, de linguagens indevidas, né? Da utilização dos recursos públicos em espaço, tudo aquilo violou a lei. Tudo aquilo era absolutamente ilegal e ilícito, né? E agora, o presidente Lula quer fazer um tipo de... usando as redes sociais. Tudo bem, todo mundo usa as redes sociais hoje no mundo inteiro. A questão é como usar, mas, porém, contudo, todavia, a questão da reunião, de ter entrevistas coletivas, né, como já teve, né? Não ter cercadinho, saber que nós tivemos o cercadinho. Olha o avanço nosso, não temos mais o cercadinho em 100 dias. Pô, só isso é para soltar rojões. Quero andar nas coisas mais grossas. Daqui a 30 anos, quando olharem o cercadinho, as pessoas vão dar risada ou ficar com vergonha, né? Então, ter as entrevistas coletivas, porque a live, como você disse, é o discurso único. Aí é fácil. Você fala, não tem ninguém para te questionar, para te contradizer ou para colocar perguntas convenientes ou inconvenientes. Não importa. É só você falando. Agora, tudo bem, ele tem o seu direito a fazer isso e o fará, tudo indica. Vamos ver qual é a estética. Estou curioso. E segundo, manter as entrevistas coletivas, que é um respeito, mais do que aos jornalistas, à cidadania. Ocupações do MST pelo Brasil. Eu não sou um bacharel em direito, sou um historiador, mas quando alguém anuncia que vai invadir propriedade privada, isso é, salvo engano, um crime, né? Ou não? Né? Você já está anunciando que você vai fazer um delito. Isso daí só joga água no moinho daqueles que querem sabotar o governo do qual, presume-se, o senhor Stedley apoia, o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Isso não colabora com o governo, especialmente nesses 100 dias tão difíceis para o governo, né? E que tem dificuldades as mais variadas, que é expostas pelo Uribe com a entrevista com a ministra Marina Silva, de sequer ter funcionários suficientes, o mínimo suficiente para o funcionamento do Ministério do Meio Ambiente. A Polícia Federal, onde está o delegado Alexandre Saraiva, que fez a maior apreensão de madeira clandestina da história do Brasil, continua em Volta Redonda, né? Transferido por Ricardo Salles, que é um absurdo, um crime contra a República, né? E não voltou à Amazônia. Então, veja as coisas básicas de funcionamento do Estado, de ter os funcionários, as pessoas que na prática defendem o meio ambiente. Não está indo, a coisa não está andando, porque está difícil. A conjuntura de 2023 não é de 2003, tanto na esfera nacional como na esfera internacional. Quando o senhor Stedley, e aí cabe perguntar, com todo o respeito, como diriam os advogados, data vênia, ele é o eterno líder? Ele tem terra? Se ele já tem terra, eu presumo que sim, acho que no Rio Grande do Sul, salvo engano, ele é gaúcho, se eu não estiver errado, afinal o MST nasceu no Rio Grande do Sul, ele deveria evidentemente estar cuidando lá da sua propriedade, que não deve ser fácil o trabalho do agricultor, não é fácil o trabalho do agricultor. Agora, quando você não renova lideranças, o movimento, em termos sociológicos, sem ser chato e acadêmico, deixa de ser movimento, vira um partido. Não há nenhum problema do MST ser um partido agrário, mas aí ele tem de seguir a legislação partidária e se transformar num partido político. Então eu acho que esse encaminhamento que ele dá, invadir uma sede do Ministério do Desenvolvimento Agrário, isso vai ajudar em alguma coisa? Vai prejudicar o trabalho dos funcionários, que já são tão poucos, né? E o próprio ministro já disse isso.
do desenvolvimento agrário, o Paulo Teixeira, você só vai criar problemas, você não vai ajudar em nada. Então, uma coisa é fazer manifestação de rua, né? Tudo bem, você faz a manifestação, mostra as suas demandas, usa as redes sociais, tudo bem, garante o direito de ir e vir, que é um direito constitucional. Outra coisa é você invadir prédio público, né? Outra coisa é você invadir propriedade privada e anunciando que vai realizar essas ações que são delitos identificados, por exemplo, no Código Penal. Então, com isso, o que ele faz o MST? Pode ser que não tenha nem a intenção, mas faz o jogo da extrema-direita, faz o jogo daqueles que querem sabotar o governo que ele diz apoiar, o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro da Justiça no Conselho de Ética. Primeiro, o objetivo desse deputado, que eu nem sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, confesso, e olha que eu acompanho para e passo a política brasileira, paulista e paulistana, ele queria lacrar. É isso. Que ele é ignorante, absolutamente ignorante. Ele, por exemplo, se fosse um aluno no ensino fundamental, ele seria reprovado em História, né? Porque se ele estivesse na China de Mao Tse-tung, na Rússia de Stalin e na Alemanha de Hitler, ele não teria parlamento. Ele não teria a liberdade de se expressar como se expressou, de forma indevida, e não teria sequer à sua frente o ministro da Justiça. Portanto, ele não conhece Hitler, ele não conhece Stalin, não conhece Fidel Castro e muito menos não sabe que nós vivemos num Estado democrático de direito. É um ignorante, né? Por absolutamente ignorar a história. É esse o sentido da expressão. Mas tão ignorantes são seus eleitores. Que é bom lembrar que esse cidadão não está aí, que nem cidadão é no sentido clássico, né, no sentido romano, é um elemento, né, como diriam Notícias Populares, antigo Notícias Populares, que foi votado. Ele não foi biônico, colocado ali, como nós falamos nos anos 70, após o pacote de abril de 77. Não, ele foi votado. E ele não tem a mínima condição de ser parlamentar. Agora, esperar algo do Conselho de Ética é piada. Nós sabemos que nada vai acontecer. Outra instância tem de agir. E qual é a outra instância? O Poder Judiciário. Portanto, não há judicialização da política. É o único caminho de tentar enfrentar questões como essa. Com relação à deputada, conhecida como a pistoleira dos jardins, né? Uma piada. No Brasil tudo acaba virando piada, né? Essa senhora falou uma expressão realmente que foi muito bom não ser repetida aqui, que é indigno de um parlamentar, né, dentro de um parlamento que foi, bom lembrar, logo ele já vai estar comemorando, foi criado em 1826. Nós estamos logo comemorando 200 anos do parlamento brasileiro. E nós temos uma das piores legislaturas da história do parlamento. E digo isso com tranquilidade porque eu estudei grande parte delas desde 1826. É lamentável que essa senhora, que se autodefine, veja a hipocrisia, me desculpe usar essa expressão, que se define como conservadora nos costumes, puxa vida, vai tomar no conservadora nos costumes e liberal na economia, em nome de Jesus e com Deus no comando. Se você for olhar tudo isso, entrar nas redes sociais dessa, como diz o decano da Suprema Corte, dessa gente do porão, não é expressão minha, mas do decano da Suprema Corte, entre nas redes sociais, tem Jesus, fala em religião e estão com armas. Todos sempre estão armados. Então há uma relação, por fim, entre os episódios do 8 de janeiro, relacionado aos tristes episódios das escolas aqui no Brasil, esses episódios numa sociedade violenta, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, e você mostrou que é um lobby de armas, aquele indivíduo comprou livremente, e com o Brasil. Isso tem hoje estudos acadêmicos muito excelentes que trabalham com essa questão. Enquanto na Europa, para fazer uma relação com o que disse a Priscila, a temática é os imigrantes que querem entrar de forma clandestina, e aí a extrema-direita, como a primeira-ministra da Itália aproveita a ocasião para suspender garantias constitucionais, na América, no continente americano, portanto Estados Unidos, chegando até o Brasil, o discurso é o anticomunismo. Veja como esse deputado, inexpressivo, ignorante, né, por ignorar a história, faz o discurso anticomunista, mas de um primarismo que eu sinceramente nunca tinha visto. Lamento
quer lacrar, quer aparecer, quer ter, como diz aquele artista plástico, os 15 minutos de fama. Teve os 15 minutos de fama e vai voltar para a obscuridade. Reforço policial nas escolas. Segurança armada, tudo bem, é importante, mas não é a questão central, né? Vamos entender um pouquinho de educação. Achar que tragédias como a de Blumenau vão ser resolvidas com a segurança na porta de escola, alto lá, não se conhece nada do mundo contemporâneo e muito menos a educação e das contradições no mundo contemporâneo. É a solução mais fácil e a mais ineficaz. Então, vamos por partes. Tem de ter uma viatura próxima, em áreas próximas, onde há escolas públicas de creche, ensino fundamental, ensino médio? Sim, deve ter. Um policial em cada escola? Espera um pouquinho, aí já é exagero, ou está sobrando policial nas cidades, nos mais de 6 mil municípios brasileiros. O que é preciso? Quando o problema é detectado, e muitas vezes o problema é detectado na escola, a ter condições na escola do professor ou da professora comunicar a direção e a direção à Secretaria Municipal e à Secretaria Estadual e ter um grupo de trabalho para enfrentar essa questão, que envolve sim a segurança pública também, mas envolve questões pedagógicas e o campo da psicologia social, né? Pode ser de famílias desestruturadas, e são milhões de famílias desestruturadas hoje no Brasil, pode ser de alguém que tem algum tipo de frustração por alguma razão que nós desconhecemos, mas que um bom trabalho na área da psicologia pode enfrentar esse adolescente, essa criança a resolver esse problema, e também pode ser questões que passam, infelizmente, para a Deep Web, desse estímulo à violência. Daí a importância da CNN e de outros órgãos de comunicação de não aparecer o rosto, o nome, não dar, entre aspas, cartaz a assassinos como esse que nós vimos em Blumenau. Ou seja, é necessário, portanto, um trabalho sério de conscientização de diversas áreas, não buscar soluções mais fáceis para problemas extremamente complexos. Pacote para ampliar segurança nas escolas de São Paulo. Primeiro, vamos louvar o governador pela coragem, né? De dizer, olha, não tenho fórmula pronta, tal. Então, isso é importante, porque é capaz de chegar alguém lá, apresentar um decálogo e dizer que o problema está resolvido, pega o carro e vai embora, né? Então, parabéns ao governador de São Paulo de mostrar que esse é um problema extremamente complexo e que nessa complexidade ele é novo. Não significa que nós não tivemos violência nas escolas em décadas anteriores, mas nada que se aproxima ao momento atual. Então, portanto, o governo nesse sentido corajoso. Segundo, falando algo que nós dissemos aqui, a sociedade é violenta, a escola passa a ser uma reprodução da violência que está fora dela, que está na sociedade. Essa cultura do ressentimento, do ódio, da violência, na não convivência com o outro, de não entender que democracia externa à escola é uma convivência de contrários no interior da ordem constitucional. Então a escola acaba refletindo essa violência externa. É fundamental o que ele disse também, o governador, algo que nós tínhamos comentado aqui, que tem de combinar as medidas de segurança pública, que são importantes, com as medidas do campo da psicologia educacional, né? E para isso a Secretaria Estadual da Educação é fundamental, que ela está espalhada nos mais de 645 municípios do estado de São Paulo, por exemplo. O fenômeno é nacional, mas nós estamos falando aqui especificamente, ter representantes na área da psicologia social nesses municípios, né? E quando detecta o problema numa escola, não adianta transferir o aluno para outra, porque ele está levando o problema da escola A para a escola B, mas é onde surgiu o problema, já deslocaram uma equipe, né? E para ver o que é que está acontecendo, se for o caso, chegando até, quase sempre vai ser assim, presumo, as famílias, porque a origem disso não está no adolescente, mas está na estrutura ou na desestrutura, na maior parte das vezes, das famílias. Então, é uma tarefa, portanto, muito séria, não se resolve da noite para o dia, mas com ações práticas. E, por fim, isso é muito uma mania recente no Brasil, da última década, de ter os Estados Unidos como exemplo para tudo. Tudo lá é uma maravilha. Você abre uma empresa em meia hora, tudo é lindo, lindo, lindo. Mentira!
Mentira, lá tem a Ku Klux Klan, tem partido nazista legalizado, tem repressão e ao mesmo tempo tem toda uma cultura fantástica e maravilhosa, um cinema, um teatro, uma literatura, no campo da música, no campo dos costumes e os grandes debates da década de 60, lembrar a literatura beat, etc, etc, etc. Mas tudo isso que há de bom lá, trouxeram para cá o que havia de pior. Uma delas é essa questão da violência. E aí precisamos ver o cartel de armas, que nos Estados Unidos o lobby é poderosíssimo e ele veio para o Brasil e tem deputados de São Paulo que fazem o papel dos cartéis aqui. E isso acaba estimulando também, não que é razão fundamental, seria uma hipocrisia minha, essa violência no interior das escolas. E o trabalho lá em cima do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nessa Deep Web, para explicando a quem nos acompanha, nessa web clandestina, para ficar mais simples, né, em que circula pedofilia, homenagens a Hitler, ataques contra instituições, tudo isso. Então tem que ter um trabalho conjugado, e isso é essencial, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Educação e as secretarias estaduais de educação articuladas com as secretarias estaduais de segurança pública. É um trabalho difícil, é possível fazê-lo com inteligência, com informações, né, e de forma coordenada. Esse é um problema de todos. Não politizar essa questão de partido A contra partido B, governador A contra governador B. Não é. É um problema da sociedade, é um problema recente, tem de ser enfrentado para que os professores, como bem disse o governador, tenham, estou falando primeiro deles, porque o professor em 37 anos na sala de aula, tenha tranquilidade de chegar à escola, sorrindo, indo trabalhar com tranquilidade, pensando nas questões educacionais e não saber se durante uma aula pode tomar uma facada no pescoço. Isso é inaceitável. Produção de armas no Brasil. Eu sempre citei aqui, e é de um americano, do Ellison, o livro chama-se A Caminho da Guerra. A tese dele, e um general até que me indicou, me mandou o livro, me ofereceu o livro, que é aquela armadilha de Tucídides, que a tese dele, não é minha não, é do Ellison, que é um grande pensador americano sobre as questões militares. Ele pega a Guerra do Peloponeso, o clássico, o primeiro grande clássico de história, escrito por Tucídides, entre Atenas e Esparta, né? Atenas era a potência dominante e Esparta era potência ascendente. E diz o Tucídides, vai ser inevitável a guerra porque Atenas não vai admitir que Esparta dispute o espaço na Grécia, que eram cidades-estados, com Atenas. Em suma, vai haver o choque entre a potência ascendente e a potência dominante. O Coelho pergunta, o pesquisador americano, se isso vai ocorrer entre Estados Unidos e China. E aí ele vai à história e mostra momentos que isso ocorreu e que não ocorreu. Exemplo que não ocorreu, Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética, 1945, 1991, Natal, quando termina a União Soviética, a Guerra Fria, cai o muro em novembro de 89, 25 de dezembro de 91 termina a União Soviética. Não ocorreu, né, então, essa armadilha de Tucídides. A pergunta é, vai ocorrer entre Estados Unidos e China? Então você tem muita atenção, porque o eixo econômico do mundo saiu do Atlântico e foi para a região Ásia-Pacífico. E o eixo da disputa militar também, apesar da guerra da Ucrânia, sendo na Europa, a questão mais grave é a região Ásia-Pacífico, vide a questão de Taiwan, que é sim uma província rebelde da República Popular da China. E o Brasil nessa história toda? Nós tivemos uma indústria de armas muito eficaz aqui, inclusive, no Vale do Paraíba. Vamos lembrar que a Embraer, ela nasce construindo o Bandeirantes, depois veio Brasília, depois ela constrói uma série de aviões que foram comprados por muitos países. Ela era uma empresa estatal, muito ligada ao ITA, que é uma instituição de excelência no mundo, e o Brasil vendeu aviões para muita gente. E depois nós construímos tanques, o Lembrador, o Tu, Cascavel, etc, etc. E tivemos uma presença internacional nesse mercado que é muito disputado, uma presença muito importante. Então, acho, em resumo, o seguinte, gera emprego? Gera, mas a construção civil gera muito mais empregos do que a indústria de armas. Temos de ter uma indústria de armas eficaz do século XXI? Temos, para vender, porque existe um mercado, não vamos ser ingênuos que não existe mercado sobre isso. E segundo, pensar o que nós queremos como Forças Armadas pelo Brasil, de alto nível tecnológico, enxuto em termos de pessoal e que possa defender com eficácia o território nacional.